E a gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Uma ótima de uma quinta-feira. O meu nome é Sabrina. Sejam bem-vindos ao meu canal. Por favor, se inscrevam, compartilhem, deem um like e ajudem o meu canal a crescer. Hoje eu decidi fazer um vlog rapidinho, porque eu não tinha feito nesses últimos dias. E eu saí de casa com meu marido. Agora ele foi fazer um trabalho e eu fiquei no carro com as crianças. No carro da bagunça. E hoje o dia tá super bom, super gostoso. Vocês rapidinho, olha. Um céu azul, né? O meu marido tá fazendo um trabalho naquela casa ali. E olha, é um dia bem gostoso mesmo. E geralmente quando as crianças voltam para a escola, eu tiro um dia, dois, para recarregar minhas energias, a minha bateria, como eu digo, depois de ter tido 2 semanas com eles em casa e ser uns dias muito difíceis, porque a gente tem que fazer um monte de coisa para entretê-los, para mantê-los ocupados e a rotina e tudo mais. Então é bom eu tirar esses dias para mim. Então hoje eu não decidi vir, mesmo ficar dentro do carro, mas eu fico dentro do carro, fico olhando as coisas e é mais tranquilo. Aí hoje eu decidi, vou fazer um vlog rapidinho para falar sobre o autismo dos meus filhos, porque eu tive algumas perguntas no YouTube e algumas pessoas falando sobre a própria vida delas, os filhos, os netos, e é bem interessante. Então, o assunto é a respeito dos meus filhos com o autismo, que uma das perguntas foram falando sobre o grau do autismo e o grau do autismo dos meus filhos. Eu tenho o Daniel, que tem 14 anos, a Lily, que tem 13, o Luis, que tem 10, e a Madison, que está sendo encaminhada, que tem 6. O nível do autismo do Daniel, vou começar por ele. Ele tem 14, mas mentalmente ele tem 7. A Lily tem 13, mas mentalmente ela tem 5. O Luis, eles ainda não fizeram, porque ele só foi diagnosticado recentemente. Mas o Luis foi diagnosticado com autismo e a hiperatividade. Ele é hiperativo. Ele é uma criança que é impulsiva, uma criança que tem obsessões, é uma criança que tem dificuldade nos relacionamentos, mas tem dificuldade de... se torna... não é agressivo, mas ele fica... ele fica bravo, ele fica irritado muito rapidamente. Então, qualquer tipo de situação pode tornar em uma grande situação com o Luis. A Madison tem 6, vai fazer 7, mas ela tem a mentalidade de um toddler, de uma criança da idade de 2, 3 anos, 4 anos. É a mentalidade da Madison. Então, o Daniel, ele tem 14 anos. Geralmente as crianças com 14 anos gostam de coisas diferentes. O Daniel com 14 anos, ele gosta de contos de fada. Ele gosta de ficar no quarto dele. Ele não gosta de falar com outras pessoas. Tem muita dificuldade de manter amizades, de fazer amizades, de ter um nível social. Ele não tem. Fala constantemente sozinho. E a dificuldade também do Daniel é com a comida, com a dieta. O Daniel não tem uma fobia com a comida, tem um medo da comida, tem medo de certas cores da comida, tem medo de certas sabores e coisas assim. Então o Daniel tem muita dificuldade com a comida. A Lily é uma criança que ela teve um passado um pouco diferente, né? Um passado um pouco com dificuldades. A Lily não é minha filha biológica. Então ela tem dificuldades com algumas coisas. Ela tem ainda muita falta do amor materno, então ela é muito grudada a mim. E a maneira de ser grudada, ela age muito como uma criança muito pequena ainda. E ela tem 13 anos. A Lily brinca de bonecas, tem uma coisa mais infantil. Gosta da Taylor Swift, é uma das cantoras preferidas da Lily. Então a Lily tem dificuldades com essa. Então a mentalidade dela é muito
infantil, é uma criança de 5 anos. Eu andava com ela na rua ontem, e as pessoas olhavam para ela, sabe? Porque não conseguem, às vezes quando elas não conseguem, as pessoas têm ainda o preconceito e olham essa menina grande, maior que eu, agindo como uma criança de 5 anos. Mas mentalmente a Lily tem 5 anos. O Lewis é como eu falei, ele tem as obsessões dele, que no momento é o futebol. É uma criança super inteligente, mas tem muita dificuldade em associar a inteligência dele com as coisas, né, com o dia a dia. Por exemplo, ele não consegue ficar concentrado numa coisa por mais do que 5 minutos. 5 minutos a cabeça dele já começa a girar e ele já começa a falar em outra coisa, começa a fazer outras coisas, então ele não consegue. Então, para ter a atenção do Lewis, o máximo que é 5, 10 minutos. Se for do interesse dele, mais, mas se não for, você perde o Lewis na metade da conversa. A Madison é como eu falei, ela tem 6 anos, ela tem dificuldade da fala, ela só está começando a falar corretamente agora. Então ela ainda não é muito verbal, ela não tem muita comunicação. Mas também age como uma criança, tem muita, tipo, brincar com a Tabitha, que tem 2 anos, elas brincam, mas têm dificuldades de se entenderem, porque são como se fossem 2 crianças da mesma idade. Então, é difícil. Então, com a Madison, eu trato-a como se ela fosse uma criança de 2 anos, tento tratá-las como a idade deles, mas eu sei que mentalmente eles não vão aceitar eu a tratá-los pela idade deles. Eles não vão. Então a gente tem que se conscientizar como pai que a gente tem que tratar eles da maneira, e claro, ensinando, como eu ensino o Daniel, que tem 14 anos, ensino a Lily, o básico da vida. Tipo, que a gente tem que fazer, tomar banho, se lavar, escovar os dentes, me ajudar a colocar roupa na máquina de lavar, coisas assim. Mas mandar eles no supermercado, no mercado, atravessar a rua sozinho ou irem para a escola sozinhos, não. Isso não acontece, porque eles não têm consciência, não têm. Eles são crianças muito pequenas, mentalmente, na cabeça deles, o que eles são. Entende? Não, a gente vê essas crianças, o Daniel tem 14 anos, ele é um menino alto, magro, um adolescente, mas ele não é um adolescente na cabeça dele. Ele é uma criança de 7, 8 anos. A Lily é uma menina linda, sabe? Linda, cabelos longos, alta, maravilhosa, mas ela é minha filha de 5 anos. Ela não é uma criança de 13 anos. Foi difícil a gente ter que associar isso, até mesmo para corrigir eles. Eles entendem melhor agora. A gente não precisa fazer como eu tinha feito um vídeo, que eu usava o vídeo papeizinhos. Vídeo, we say, desculpa. Usamos uns papéis, não sei agora, não consigo lembrar como é que se chama. Mas eu vou fazer um vídeo fazendo eles, que eu tenho que usar para Madison agora, que ajudar ela no dia a dia dela. A gente não precisa usar mais os visual tables deles, porque eles já conseguem fazer algumas coisas independentes. Então eu não preciso mais usar. Claro, eu tenho que falar. Não esqueçam de fazer isso, não esqueçam de fazer aquilo. Vocês têm que ir fazer aquilo. Então, eu tenho que fazer isso. Mas não preciso mandar eles olharem na parede. Sabe, vocês têm que fazer isso agora. Depois vocês fazem aquilo. Não preciso fazer isso porque eles fazem sozinhos. Mas com a Madison, eu vou ter que começar a usar novamente. Então eu vou fazer um vídeo, porque tenho uns papéis laminated. E aí você consegue fazer o seu próprio coisas para eles. Eu vou ter que desculpa, realmente hoje eu tô com a cabeça, mas é uns papéis, uns coisas para eles se orientarem. E também uma das perguntas foi a respeito de benefícios, escolas e tudo mais. Benefícios, sim, você tem benefícios. A criança que é diagnosticada com autismo e ADHD, eles têm benefícios. E você pode aplicar e você tem o benefício. E os pais também ganham uma pouquinha, mas uma porcentagem de benefícios por serem
os carer, por serem as pessoas que cuidam deles. Então, criança tem. A respeito de escola, o governo, quando a criança for diagnosticada, o governo dá é como se fosse uma bolsa, um dinheiro para a escola. Então a criança tem direito a um one-to-one, que é uma professora só para ele, quando eles estão numa escola pública que não tem escola especial. Então eles têm direito a uma pessoa para ficar com eles, para fazerem os trabalhos da escola, porque eles não conseguem fazer sozinho. E também quando eles também têm direito a uma escola que os meus filhos estão. É uma escola especial, uma escola que é especial para eles. O ônibus vem na minha casa, pega eles, leva eles para a escola, termina a escola, as professoras colocam eles no ônibus e trazem eles para casa. Então funciona dessa forma. A rotina de escola para casa é muito complicada, eles acham muito difícil. Eu às vezes acho muito difícil também, porque eu não sei se no Brasil acontece isso, mas os professores agem de uma forma e você em casa age de uma outra, confunde a cabeça deles, aí fica uma coisa muito difícil. Eu ainda tento fazer as coisas serem mais um pouquinho de rotina, mas ter uma disciplina. Não olhar os meus filhos, porque eles têm autismo, deixar eles fazerem isso, deixar eles fazerem aquilo. Não, é mais complicado, mas eu tento colocar uma disciplina para eles entenderem o que é certo e o que é errado. Nas escolas, geralmente, os professores vejam, não é todas as escolas, mas eu vejo que algumas escolas vêm diferente, sabe? Eu tento dizer uma coisa, eles vão lá e dizem outra. Mas ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer aquilo. Aí, sabe, a criança às vezes chega em casa, mas a minha professora deixou eu fazer. Mas a minha professora deixou eu comer isso. Minha professora deixou eu fazer aquilo. E em casa é diferente. Então, se eu tivesse condições financeiras, se eu tivesse condições, se eu tivesse minha casa, uma casa maior, com condições financeiras melhores, eu fazia o homeschool, que era ter uma professora que venha em casa, ensina, e eles aprendem em casa, em vez de ir para a escola. Mas infelizmente eu não tenho, e eles precisam ir para a escola. Então, a minha opinião a respeito de escolas é muito difícil, é uma opinião que eu não, sabe, eu tenho muita dificuldade, porque eu não aceito muitas coisas que as professoras, que a escola colocam, e também não aceito, sabe, é difícil. Mas em tudo isso, né, é dessa forma. Nesse momento a gente não tem outras possibilidades, então fica por isso. Mas se Deus quiser, as coisas mudem e eu consiga ter uma vida financeira melhor, eu tenho a oportunidade de educar os meus filhos de uma forma diferente do que a forma de quando eles estão na escola, da forma de eles estarem em casa. Então é mais complicado. Mas é assim, eu queria responder essas perguntas, eu queria falar sobre isso. Como o meu canal também é de mostrar o meu dia a dia, minha rotina limpando a casa, essas coisas, mas também é para conversar sobre o autismo, porque o autismo é uma grande parte da minha vida. Eu tenho 4 filhos com autismo, então é uma parte da minha vida muito grande, todos os dias da minha vida. E se vocês veem, mas eu tenho um filho de 14 anos, uma filha de 13 anos, mas se eu contar de uma forma diferente, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 7 anos. Então, eles vão estar presentes na minha vida com uma vida adulta. Então, o autismo na minha vida é uma coisa muito grande, uma parte da minha vida gira muito em torno disso, em torno do meu dia. É um aprendizado todos os dias. Eu falei num dos meus vídeos, eu faço cursos de aprendizados para ensinar em casa, para ajudar e para me ajudar também. Porque como eu falei, eu tento colocar uma disciplina também, sabe? Porque é importante, a criança precisa entender o que é certo e errado, e principalmente no mundo que a gente vive hoje, o mundo que, aqui na Inglaterra, os adolescentes andam com facas, sabe? Os adolescentes andam matando, é uma coisa assim, horrível. Não é nem por justificação, diz, eu não gosto de fulano, vou lá e vou matar ele, sabe? Então, adolescentes matando uns aos outros. Então, eu tento ensinar os meus filhos de uma forma diferente. Eu não deixo os meus filhos usarem o social media, os meus filhos não têm acesso,
tá? Nem os meus filhos que têm autismo, nem os meus filhos. Agora o meu filho de 16 anos, o Douglas, é que tem um pouquinho mais, mas ele não gosta de social media. Ele usa mais para coisas, falar com os amigos e coisas mais. Mas eu não tive opção, porque eu tive que dar o telefone para ele, porque era uma forma de comunicação que eu tinha para ele ir para a escola e eu saber que ele estava bem. Então eu tive que introduzir o telefone. Mas os meus outros filhos não têm. Os meus outros filhos não assistem tablets, não assistem telefone, não. Eles usam mesmo a old fashion, coisas do passado. A Lily tem um CD player que eu comprei para ela e ela usa para escutar as músicas dela, que eu compro CD, eu gravo e eu dou para ela assistir. Ela assiste o Netflix, mas com restrições. Ela assiste o Disney, né? Canais da Disney, ela assiste porque ela gosta, mas YouTube, nada que tenha social media que ela assista, ela não tem acesso. E isso é para todos os meus filhos, todos. O Lewis é a mesma coisa, então eles jogam, eles têm videogames, eles jogam os jogos dele, mas nada com acesso online. Uma vez eu deixei Lewis jogar, eu não tive noção. E eu deixei ele jogar um jogo online. Quando eu percebi, ele estava conversando com strangers, com pessoas estranhas. E eu falei, mas Lewis, com quem você está falando? E ele, mãe, com uma pessoa aqui que está jogando. Eu falei, não, você não pode falar com pessoas que você não conhece. Porque o Lewis, se ele para com você na rua, ele vai falar onde ele mora, a idade dele, o nome dos pais, aonde que ele vai para a escola, ele fala absolutamente tudo. Tudo. Então eu não deixo nenhum deles terem acesso a nada que tenha acesso a social media, nada. É uma opção, é uma coisa que muitas pessoas acham que, mas por quê? Não, é uma opção que eu tive, é uma opção que eu sabe, uma escolha minha, uma escolha que eu acho que é uma proteção aos meus filhos. Eles aprendem life skills, que é a coisa que a gente tem que aprender quando a gente viver, né? Quando a gente sair, que a gente tem que aprender a cozinhar, a lavar, passar, coisas assim, ir para a escola, aprender, ler, escrever, tudo isso, sabe? Eu não tiro, mas Facebook, YouTube ou tablet, jogos na internet, os meus filhos não têm acesso. Não tem e eles não vão ter até chegar a hora que eu sinta que eles estão preparados, mas nenhum deles está preparado e eu não quero isso para eles. Mas é isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as mensagens. Vocês não querem fazer? O meu outro bebê tá acordando lá e ele vai começar a chorar. Então, um beijo para vocês. Fiquem bem. Eu vou fazer um vídeo limpando meu guarda-roupa, porque tá uma coisa, eu nem sei. Eu geralmente fico usando as mesmas roupas, porque eu não consigo achar nada naquele guarda-roupa. Então eu vou fazer um vídeo arrumando meu guarda-roupa. Mas eu queria hoje mesmo, era só falar sobre o autismo, sobre o grau de autismo dos meus filhos, sobre o autismo neles. E se vocês tiverem mais perguntas, por favor, mandem as perguntas, eu respondo, faço um vídeo falando sobre as perguntas, porque ajuda, né? Ajuda o meu canal, ajuda eu ter conteúdo e ajuda, né, com tudo, pra gente sempre ficar juntos. Um beijo, tenham um ótimo resto de um dia e Deus abençoe vocês.